Boa noite a todos. Obrigado, mais uma vez, por estarmos iniciando, nesta segunda-feira, os trabalhos desta casa de oração. Esta casa que nos consola, que nos orienta, que nos ajuda a evoluir, a crescer um pouquinho mais com os seus trabalhos, para que possamos sempre estar participando de uma maneira ou de outra. Obrigado, Senhor, por todo o auxílio prestado. Pedimos as bênçãos ao nosso Pai maior, ao nosso Pai de misericórdia, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, para que auxilie nos nossos trabalhos e a todos que participarão, estarão aqui hoje. Sabemos que os seus amparadores, que os seus espíritos de luz já estão aqui ao nosso lado, nos orientando, nos direcionando para o trabalho desta casa de hoje. Sabemos, Senhor, o quanto é importante a sua ajuda e lhe pedimos que abençoe todos os nossos irmãos, todos que irão assistir esse trabalho hoje. Pedimos também a todos que separem um copo d'água, uma garrafinha com água, para serem fluidificadas para o auxílio de todos. Senhor, abençoe todos os lares de todos que estão assistindo. Na sequência, a nossa irmã Sônia irá fazer a prece inicial. E no final, na prece final, todos receberemos um passe espiritual. Estejamos conectados com o alto, estejamos conectados com os nossos amigos espirituais, aqueles, inclusive, que temos saudades. Eles poderão estar ao nosso lado, nos auxiliando também. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Então, queridos irmãos, mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus, em nome dos Espíritos amigos, para juntos realizarmos a nossa tarefa da noite de hoje. Que as suas bênçãos, Pai, possa envolver a cada um em seus lares. Que todos, meu Deus, neste momento, possa receber a sua presença, a sua luz, o seu amparo. Te pedimos, meu Deus, por todos os nossos irmãos nos hospitais, por aqueles, Pai, que estão passando pela provação da enfermidade. Que o Senhor possa estender as suas mãos benditas sobre cada um deles neste momento, Senhor. Te pedimos por todos os lares, por todos os nossos familiares, por todos os nossos amigos, meu Deus, que as suas bênçãos de amor possa se fazer com todos, com toda a nossa nação, Senhor. Que as suas bênçãos possam se fazer também, meu Deus, em favor dos nossos governantes, dos nossos presidentes, para que eles possam, meu Deus, agir da melhor forma possível em favor da humanidade. Te pedimos, meu Deus, as suas bênçãos, a sua proteção, Pai, sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil. E em Teu nome, Senhor, nós iniciamos a nossa tarefa da noite de hoje com aquela prece, Pai, que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso santo nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, meu Deus, cairmos em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que esta prece, meu Deus, possa envolver todo o nosso planeta neste momento. Que o Senhor esteja com todos, meu Deus, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15º, o item 10, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque o que a houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é a faixa celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos. Na terra se acha gravada o coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem, como esta máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo a mais, puro cristianismo, levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, o sentido profundo e a sequência a descobrir-lhes por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações do governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também fará que pratiques o bem. Porquanto, em virtude negativa, não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade, para se não praticar o mal. Basta ou mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o que houver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é o que somente os que se possuem hajam de ser salvos, e que ajudam-vos a compreender os ensinos do Cristo. Ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que o vosso irmão, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dando que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertencem. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. Boa noite, meus amigos. Vamos agora começar a conversar um pouquinho sobre a leitura que foi feita em relação ao Evangelho. Eu fiquei muito feliz de estar podendo comentar sobre isso, porque para mim é uma das partes mais importantes do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. A gente sabe, historicamente, pelo Espiritismo, que essa frase, às vezes muito confundida com se Jesus tivesse dito essa frase, na verdade essa frase foi dita por Allan Kardec quando conversando com o representante da igreja na época, e essa pessoa lhe disse que fora da igreja, fora da verdade não há salvação, que é um dos dogmas da igreja. E ele disse que, na visão dele, fora da caridade não há salvação. E esse é um ponto
extremamente verdadeiro. Por quê? Se a gente for colocar fora da igreja ou da verdade, nós podemos discutir duas coisas. Em primeiro lugar, que quando você fala na igreja ou numa crença qualquer, você está eliminando as outras pessoas ou as outras crenças que também acreditam, que levam até Deus, né? E quando você fala em verdade, é pior ainda, porque não existe uma verdade absoluta no mundo, nem no mundo religioso, nem no mundo científico. Nunca sabemos qual é a verdade absoluta, estamos sempre na busca, estamos sempre evoluindo, crescendo, ampliando os nossos conhecimentos. Cada um tem a crença que lhe atende, que resolve as suas questões de melhorar-se internamente, de melhorar para o outro. Quando aquela crença atinge isso para ele, é aquela que ele vai acreditar. Então, esse é um ponto importante da questão do Espiritismo, a caridade. E aí nós podemos discutir essas duas palavras, salvação e caridade. A questão da salvação, ela é vista também por crenças diferentes de maneira diferente. A gente pode ver pessoas falando em salvação como uma coisa única e um único momento. Você morre e aí você vai ser salvo ou não do que você fez. É a ideia do céu e do inferno. Se você foi uma boa pessoa, você vai ser salvo e vai para o céu. Se você não foi muito bom, você não vai ser salvo e vai para o inferno. E tem várias outras versões de crenças cristãs e de crenças que não são cristãs, quando acreditavam nos vários deuses também, né? Eles também tinham ideias de como que ia ser essa questão após a morte ou a salvação da pessoa. A gente tem que entender que salvação não é um lugar, não é o céu e o inferno. Salvação é um estado íntimo. Eu só vou saber se eu fui salva de acordo com a minha consciência. Sou eu que vou determinar essa dita salvação, que não é nem essa palavra, não seria a mais ideal, né? Por quê? Porque aí vem o conceito de caridade. Caridade também não é alguma coisa que eu faço, é um estado de ser. Quando a gente está no princípio de marcar hora e marcar tempo de fazer caridade, eu ainda estou engatinhando na questão da caridade. Eu não posso dizer eu vou lá fazer caridade. Eu não sou uma pessoa que faz, eu sou um ser caridoso. É para isso que nós temos que caminhar. Todos nós somos assim hoje no mundo? Não. Nós estamos caminhando para isso. A gente ainda tem hora e momento de fazer caridade, na maioria de nós, né? Mas na verdade nós temos que caminhar para esse tempo em que nós vamos ser aquele ser que vai ser caridoso independente de tudo, independente de qualquer adversidade ou de qualquer questão que possa lhe acontecer. Então, fora da caridade não há salvação, é uma questão que nos diz que todos nós, seres humanos, mas mais importante ainda para o espírita é você buscar esse estado e essa condição do ser caridoso. Porque nós sabemos que nós vamos construir o que nós podemos chamar de salvação durante muito tempo na nossa história enquanto espírito. Não é nessa vida, talvez não tenha sido na passada, não vai ser na próxima, muito provavelmente, mas vão ser vários momentos em que eu vou construindo, em que eu vou trilhando o caminho do homem de bem, que também é outra passagem muito bonita do Evangelho, que mostra pra gente que essa pessoa, esse homem de bem, nós estamos tentando construir diariamente. Por que para o espírita isso é mais importante? Porque eu sou espírita, porque eu acho que ela é melhor? Não. É porque a gente conhece muitas coisas que nos mostram que a responsabilidade é nossa, que o que está na nossa consciência é o que vai valer, é o que vai pesar na hora que nós mesmos formos pensar ou julgar as coisas que nós fizemos aqui. Esse momento é que nós vamos dizer se realmente nós fomos caridosos ou não.
E como é que a gente percebe essa pessoa, esse ser caridoso? Aqui na passagem que foi lida, fala pelo perfume que ele emana, que ele solta para os outros. Será mesmo? Será que uma pessoa, se a gente for pensar no perfume, né, só nessa questão que a gente conhece, material, a gente vai achar, a pessoa vai lá, se perfuma com aquele perfume gostoso e pronto. Não, mas não é esse o sentido, né? É o perfume no sentido do ser que ele é. Como que eu vejo esse perfume em ações? A maneira como ele conversa com as pessoas, a maneira como ele trata todo mundo. Vou dar um exemplo. Será que adianta eu ir lá no centro espírita, na igreja, seja onde for, fazer sopa, levar cesta básica e a hora que eu saio na rua eu xingo o mendigo que vem me pedir coisa? Acabei de dar coisa lá pro centro, não vou ficar dando para você na rua não. Ou chega em casa, começa a brigar com seu marido, ou bater nos seus filhos, tratar mal todo mundo. Será que essa pessoa está distribuindo esse perfume da caridade? Está mostrando para nós que ela é caridosa? Com certeza não. Então, mais uma vez, tem várias passagens no Evangelho que dizem isso também, que nós temos que pensar muito mais em tudo que a pessoa faz, em tudo que a pessoa mostra no seu dia a dia. E a questão da caridade e da salvação não vai ser diferente. A gente tem que prestar atenção nas suas ações, nas condições que ela tem e o que ela faz. Então tem muitas pessoas que têm grandes condições de vida, têm grandes condições de trabalhar com a questão financeira, né? Então para ela é fácil a caridade, ela doar aquelas coisas. Agora ela doa o tempo dela, ela doa o conhecimento que ela adquiriu na vida dela, que é a sua profissão, por exemplo, que sempre com que a gente ganha o dinheiro da gente. Será que ela usa isso como caridade, como doação para o outro? Será que o tempo dela, simplesmente para estar com uma pessoa, para ouvir aquela pessoa, é importante? Você está com um idoso, por exemplo, na casa dele, e ele é uma pessoa que não está escutando direito, que não tem uma conversa muito coerente, você fala, me dá uma preguiça ficar lá com ele. Será que estar com ele só, sentado ali do lado, fazendo companhia, não é uma grande caridade que você está fazendo? Você não está dando nada de dinheiro para ele, nem um material, nem uma comida, mas você está com ele está percebendo que tem gente que está olhando por ele. Essa é uma grande caridade também. Então eu acho que essa passagem do Evangelho, que foi nos proposta agora, é uma passagem que traz para nós uma recomendação muito importante, para além de todas as questões. Nós temos 2 mandamentos que são fundamentais, não é? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Nas passagens de Jesus, isso é dito que isso encerra todos os outros mandamentos. E aí eu pergunto para vocês, tem como a gente amar o outro como a si mesmo e não ser caridoso? Se eu vou amar o outro como eu amo, as coisas que vai fazer para ele, o que eu queria que fizesse para mim, eu ia querer que muitas vezes as pessoas me atendessem nas minhas necessidades, olhassem, me escutassem, me dessem um amparo, me dessem um apoio em alguns momentos que eu estou precisando, né? A gente está vivendo agora, nesse momento, né, momentos especiais. Estamos aqui fazendo esse trabalho de uma maneira extremamente importante que essa turma está fazendo aqui, né, levando a todo mundo que frequentava o centro constantemente a palavra que vinha sendo escutada aqui, porque nós não estamos podendo nos encontrar, né? Então esse momento nos lembra muito os momentos de contato que nós tínhamos. Então será que eu não posso fazer nada pelos outros? Claro que podemos. Nós podemos, nesse momento em que estamos aqui e que estamos longe das pessoas, né, buscar maneiras de nos aproximar delas de outra forma. Graças a Deus isso aconteceu para nós, essa encarnação, no momento em que nós temos as tecnologias, que nós temos a condição de estar em contato com o outro. Você pode mandar uma mensagem de áudio, você pode mandar um vídeo, você pode entrar em contato com as pessoas de outra forma,
falar da saudade que você está sentindo, levar até os que estão precisando de atendimento ou de alimento as palavras que eles precisam para poder seguir em frente, né? E a comida também, e as coisas materiais também. Nós sabemos que muitas pessoas perderam o seu sustento, o seu ganha-pão nesse tempo que todo mundo tem que estar parado, aquelas pessoas que o dia a dia delas é que representa, né, o seu ganho. Então, e é importante que a gente pense nessas pessoas também e não precise ficar anunciando isso e nem esperando que alguém inicie um movimento para você fazer parte. Nós podemos, nós mesmos, silenciosamente, ir lá e levar alguma coisa para a pessoa, ligar para a pessoa que a gente sabe que está com dificuldade, perguntando como é que ela está, o que ela está precisando, né? A pessoa vai estar com problema de saúde, você tentar acompanhar, tentar orientar, se você tem esse conhecimento, no que ela deve fazer. São questões que vão ser tratadas como caridade para muito além de doações só ou de ações físicas e materiais. São preocupações. Vocês já notaram o tanto que é bom e gostoso quando alguém se preocupa com você nas coisas simples? Eu estava agora mesmo participando de uma reunião e online, né? E eu falei alguma coisa e um colega meu mandou uma mensagem por WhatsApp assim: cuidado com o que você fala. Aí eu falei, por quê? Ele falou, por isso, por aquilo, né? Aí eu achei legal aquilo, eu achei assim que ele estava se preocupando comigo para que eu fosse bem naquilo que eu estava falando. Eu encaro isso como afeto, como caridade. Eu estou atenta à minha colega, ao que pode ser ruim para ela, né? Então esse tipo de comportamento que a gente pode também entender como caridade e como uma forma de levar até o outro o sentimento que você tem por ele, o sentimento que gera em você o que aquela pessoa pode falar, pode te dizer ou pode se comportar. É tão bom quando a gente escuta isso, é tão ruim quando a gente passa despercebido para as pessoas. Um simples cumprimento, um simples bom dia, boa noite, tudo bem com você, isso aí já é extremamente importante para as pessoas, né? A gente sabe de histórias e histórias de pessoas que quando passam despercebido pelas suas pessoas, principalmente quando estão com algum uniforme, alguma coisa que não chama muito a atenção dos outros, aquela pessoa é ignorada, aquela pessoa não é vista. A gente tem que ter o hábito de chegar no nosso trabalho, por exemplo, por mais que você não conheça as pessoas por quem você passa, bom dia, boa noite, né, com alegria, com um sorriso. Isso já é uma maneira de levar até essa pessoa o seu afeto. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigada por esse momento. É um momento em que a gente divide conhecimentos e que a gente aprende muito. Muito obrigada. Boa noite. Então, boa noite a todos, meus irmãos. Dando sequência, então, ao texto do Evangelho de hoje, né, que nós estamos falando sobre a caridade. Nós vamos ler um conto do Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O conto chama A História de um Pão. Quando Barsabas, o tirano, debandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que um dia lhe serviu-se de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele então baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes, perfumes, joias e relíquias sobre o martelo do leiloeiro, enquanto seus filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da sua herança. Ninguém mais lhe lembrava um nome, desde que não fosse para reclamar o ouro ou a prata, que doara aos mordomos distintos. E por que na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou
então interesse afetivo de companheiros outroras, talvez lá da infância. Todavia, eles lhe encontrou simplesmente a recordação dos próprios autos de malquerência e de usura. Barsabas, então, entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou, por fim, a visão, arrojando-o nas trevas. Barsabas ficou cego. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre névoas acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que, de súbito, lhe extinguiu-se a cegueira, e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabas, sem perceber, alcançara a casa de preces e de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou, impulsivo, ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabas, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Barsabas, então, lembrando do seu passado, fala: ai de mim, soluçou, eu jamais fiz um bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo em grandes sinais o pranto e a sangue dos doentes e das viúvas, dos velhos e órfãos indefesos que despojastes nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, Barsabas, tem aqui em teu crédito uma oração de louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava à feição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança um dia agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando então de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabas perguntou: seria esse Jonaquim o enjeitado? Então o instrutor responde: sim, Barsabas, ele mesmo. Segue a claridade do pão de que deste um dia a esta criança por amor, e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento nas trevas. E Barsabas acompanhou então o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estrelar. Mas em vez de se elevar às alturas, encontrou-se então numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como se estivesse aos dois identificados no doce fio de luz, Barsabas abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor de um lar. Decorrido um ano, Jonaquim, a carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabas, nas leis eternas, o prêmio de renascer para se redimir-se. Então, a leitura de hoje vai falar sobre a verdadeira caridade, que essa pessoa, né, o Barsabas, teve a chance de praticar uma só vez na sua reencarnação. Mas nessa única vez que ele fez, ele a praticou como um ato desinteressado. Ele não praticou-se com interesse nenhum por trás, ele entregou aquilo com amor.
Mas a pessoa que recebeu, né, o Jonaquim, era uma pessoa de grandíssimo grau moral, que também quando recebeu agradeceu, não só agradeceu ao Criador, mas também soube fazer uma prece, né, de agradecimento e de gratidão. E quando o Barsabas retorna à casa de Jonaquim e vai ao elo, né, vai de encontro àquela prece de gratidão, o Jonaquim ainda o aceita de volta, né, como um filho, para ele se redimir de todo o mal que ele fez. Então fica aqui o aprendizado de hoje, que o nosso melhor e maior advogado, que a única coisa que a gente leva dessa terra é o bem que a gente faz, que quando a gente chegar do lado de lá, o que será nos perguntado não são quem são nossos filhos, mas o que fizemos por nossos filhos, né? Quem eram os nossos amigos, mas o que nós fizemos por nossos amigos. Ou quem eram as pessoas que passaram por nós, mas o que nós fizemos pelas pessoas que passaram por nós. O que nós plantamos nesses corações e que lembranças nós plantamos nesses corações que um dia puderam passar pelo nosso caminho. Então essa é a mensagem de caridade que eu deixo para vocês hoje. Um grande abraço de amor e de gratidão para todos. Obrigada. Chico Xavier conta que certo dia, em profunda tristeza e amargura, resolveu pedir socorro ao seu benfeitor espiritual. Ele pediu para que ele fosse até Maria e solicitasse a ela uma mensagem que pudesse consolá-lo. Emmanuel prontamente se colocou à disposição e foi à procura de Maria. Passado alguns dias, ele retorna e diz ao Chico: Chico, eu tenho aqui para você uma mensagem de Maria, Mãe de Deus. Chico prontamente pegou um lápis, pegou um papel, sentou e se disse: pode começar. E aí Emmanuel disse: tudo passará. Ponto final. Aí o Chico perguntou: mas só isso? Ele falou: exatamente, é só isso. Ela disse, Chico, que tudo passará. E é isso, quando nós estamos nas mesmas condições que estava Chico Xavier, a gente acha que não tem solução, que fomos abandonados pelos benfeitores espirituais e que queremos nesse momento uma palavra de consolação individual. Mas como disse Maria, tudo passará, pois todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Os dias de tristeza, dias de felicidades, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra
semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantes ondas, mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau, e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, encarnados e desencarnados, que estão aqui todos reunidos dentro da nossa casa de oração, em comunhão de um só pensamento, não é mesmo? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês. Então, coube a mim, essa noite, fazermos aquela oração final das tarefas da noite de hoje. Tarefa essa que foi muito oportuna para os nossos esclarecimentos, referente à doutrina espírita. Então eu convido a todos vocês aí que façamos juntos as nossas orações, para que nós possamos ter os nossos pensamentos ligados a Jesus, a Deus. E que também os nossos lares possam ser beneficiados, não é mesmo, gente? Então vamos lá fazer a nossa prece? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade solene de estarmos aqui reunidos em seu nome. Nós gostaríamos, Pai, que o Senhor pudesse registrar os nossos pedidos, que o Senhor, Pai, pudesse ir de encontro a cada lar que faz parte desta nossa casa. Pudesse, Pai, estar presente nos corações dos nossos irmãos. Nós gostaríamos muito, Pai, que os espíritos amigos pudessem, neste momento, frutificar essas águas que foram colocadas em seu nome. Gostaríamos também, Pai, que o Senhor pudesse, através dos mentores da vida maior, dos médicos, pudesse levar a cada irmão nosso que está nos ouvindo, nos assistindo, a transmissão do passe espiritual. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pelo aprendizado. E, enfim, obrigado pela doutrina espírita. Abençoe, Pai, toda a humanidade. Esteja com todos, hoje e sempre. Que assim seja. Quando Deus criou as mães. Diz uma lenda que o dia em que o bom Deus criou as mães, o mensageiro se acercou dele e lhe perguntou o porquê de tanto zelo com aquela criação. Em que, afinal de contas, ela era tão especial? O bondoso e paciente Pai de todos nós lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe, pelo que merecia especial cuidado. Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa,
desde leves machucados até namoro terminado. Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras. Agissem depressa preparando o lanche do filho, enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse. Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma, que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo e colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada. Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passos vacilantes. Mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido quase insignificante numa roupa especial para a festinha da escola. Por ser mãe, deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Um par para ver através das portas fechadas, para aqueles momentos em que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quarto fechado. Outro par para ver o que não deveria, mas precisa saber. E naturalmente, olhos normais, para fitar com doçura uma criança em apuros e lhe dizer: eu te compreendo, não tenhas medo, eu te amo, mesmo sem dizer nenhuma palavra. O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de convencer uma criança de 9 anos a tomar banho, uma de 5 a escovar os dentes e dormir quando está na hora. Um modelo delicado, com certeza, mas resistente e capaz de resistir ao vendaval e à adversidade, e proteger os filhos, de superar a própria enfermidade em benefício dos seus amados, e de alimentar uma família com o pão do amor. Uma mulher com a capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas de idade. Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor, mas ainda assim insistir para que o filho parta em busca do que lhe constitua a felicidade ou signifique seu progresso maior. Uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria, os da tristeza, para as horas de desapontamento e de solidão. Uma mulher de lábios ternos, que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho, arrependido pelas tolices feitas. Lábios que soubessem falar de Deus, do universo e do amor, que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem e aos encantos da vida. Uma mulher, uma mãe.